dos testes de produtos. O que eu tenho feito hoje, o que está dando certo aqui para mim? Só separar aqui. Vamos construir esse aqui do zero. Então tá, beleza. Eu tô com a loja pronta, eu tô com os produtos cadastrados. Vamos subir um teste, tá? No Facebook, tá? Que é o que eu utilizo aqui. O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão selecionar os países que vocês têm interesse, por exemplo, México, Costa Rica, Estados Unidos, Espanha, e vocês vão colocar um país por conjunto. Então, vocês vão subir uma campanha. Dessa campanha, vocês vão colocar ela em ABO, tá? Vocês vão colocar ela em ABO, ou seja, orçamento a nível de conjunto. Geralmente, eu coloco de 30 a 50 reais por conjunto. E não aconselho menos e também nem mais, tá? Eu vou explicar por quê. Por exemplo, menos que 30 reais por conjunto, isso aqui é a gente subir a nossa primeira campanha de teste. Se você colocar menos do que isso aqui no conjunto, o que vai acontecer? Vocês não vão coletar dados suficientes para bater o martelo se o produto é bom ou não. Tá? Então, coloca ali de 30 a 50 reais. Também não aconselho colocar muito acima disso, porque você vai gastar dinheiro desnecessário. Primeira coisa que é importante vocês entenderem em relação ao Facebook é o objetivo de cada campanha. Então, essa primeira campanha aqui, ela só tem o objetivo de teste, tá? A minha campanha de otimização escala, elas vêm depois. Então, essa campanha aqui, ela só tem um objetivo de teste. Então, show. Coloquei aqui uma campanha em ABO de 30 a 50 reais por conjunto. Aí, aqui, eu vou colocar um país por conjunto. Deixa eu só duplicar isso daqui. Eu vou colocar um país por conjunto. Deixa eu só colocar essa parte aqui que não estava programado, mas de brinde eu já vou liberar isso aqui para vocês, que eu não aguento mais esse povo falando que está acabando o dropship, que vai todo mundo voltar para CLT, que não sei o quê. Não vai colocar de 30 a 50 reais se for países Latam ou Europa. Por exemplo, México, Chile, Costa Rica e Espanha. Se for esses países, vocês vão colocar de 30 a 50 reais por conjunto. Geise, deixa eu só falar. Desculpa, só te interromper um negocinho aí, que eu quero que você fala, só para quem está conversando antes. O Willis falou ali, vamos ser realistas. Para a América do Norte é impossível coletar dados com 50 reais. Impossível. Vou te falar uma coisa. O que a gente está falando aqui de mercado Latam? Quando você faz anúncio nos Estados Unidos para americano, você vai pagar 200, 300 reais de CPM. Mas quando você faz para o mercado latino, você vai ficar de cara com os preços CPM que chega a ser até um pouquinho mais que o Brasil. Mas com 50 reais ali, cara, você vai pagar no CPM de lá. Porque é um mercado, que ela falou, menos sofisticado. Você vai exibir para muito mais gente. Então, Willis, deixa eu explicar, por exemplo, por que é mais barato. Porque, por exemplo, o espanhol, ele é um idioma menos sofisticado e o Facebook, ele te coloca num leilão diferente, beleza? Então, ali você vai concorrer com esse mercado que ele é menos concorrido. Como eu falei para você, se você entrar aí na biblioteca do Facebook e for pesquisar os anúncios em espanhol, você vai ver que tem bem pouco. Tá? Então, o Facebook, ele vai ver que seu anúncio está em espanhol, então ele vai colocar num leilão diferente. Agora, a galera realmente que anuncia em inglês é um leilão mais concorrido para a gente que mora aqui, tá? Que paga em real, por exemplo, fica bem mais caro, porque é muito mais concorrência. Então, se o Facebook ele está vendo que a concorrência está alta para aquele país, o que ele vai fazer? Ele vai encarecer as métricas, tá? É briga por espaço, briga por atenção. Então, ele vai cobrar mais caro, sim. Agora, eu recomendo você subir um teste em espanhol e analisar, tá? Sobe um teste e analisa, depois você vem aqui e comenta com a gente. Mas você vai ver que é bem menor, bem mais barato. Então, aqui, ó, 50, 60 reais, você deixa rodando de 1 a 2 dias, você vai ver que já é suficiente para coletar dados para você entender do seu funil, tá? A campanha de teste é justamente para isso, para você entender o que está acontecendo, se aquele produto tem demanda, se o seu criativo está legal. Então, beleza. Então, vocês vão subir uma campanha de teste aqui, como eu falei, só os Estados Unidos vocês vão colocar um pouquinho mais de orçamento aqui no conjunto. E aqui eu gosto de... Antes eu colocava um continente por conjunto, com orçamento mais alto. Mas agora, como eu já tenho o meu 80-20 ali dos países que eu gosto de trabalhar, então eu coloco um país por conjunto, beleza? Outra coisa importante. Eu, geralmente, só filtro idade e gênero, tá?
Às vezes eu testo o interesse e tal, mas como eu trabalho com produtos mais abrangentes, que abrangem um público muito grande, por exemplo, cuidado pessoal, dor, decoração e tudo mais, alguma coisa assim, eu geralmente não filtro muito interesse, não. Inclusive, por exemplo, para Costa Rica, você vai ver que a população lá é bem pequenininha, tipo, 5, 6 milhões de pessoas. Então, se você filtrar muito interesse, ele vai ficar muito baixo. E aí, se a sua população, o conjunto ficar muito pequeno para a quantidade de pessoas, o que vai acontecer? O seu CPM pode encarecer também, tá? Então, toma cuidado aí quando você ficar colocando muito interesse, muita coisa assim, que seu CPM pode ficar caro, porque a população vai ficar muito pequena. Então, geralmente, nos testes, eu filtro idade e gênero, e top, aqui eu começo a montar minha campanha. Então, aqui eu já tenho uma campanha, agora eu começo a estruturar meu conjunto. Aqui eu vou colocar um país por conjunto. Vou mostrar aqui igual eu faço no meu gerenciador. Aqui, só colocar aqui, Estados Unidos e Costa Rica. Não, Costa Rica eu coloquei, peraí, Espanha. Aqui, galera, às vezes nos testes, o que eu gosto de fazer também? Colocar 2 conjuntos para cada, tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui 2 conjuntos ali para os Estados Unidos, 2 para o México. Mas vocês podem utilizar essa estrutura aqui, um conjunto para o México, um para Costa Rica, um para os Estados Unidos, um para a Espanha, para também vocês não gastarem muito no teste. Então, aqui, beleza. Subir um país por conjunto, o que vocês vão fazer? Colocar um criativo. Ultimamente, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um criativo só. E agora que vem um REC de milhões. Por que eu coloquei o país separado por conjunto? Que uma das coisas... Olha só que engraçado. Uma das coisas que eu olhei lá na biblioteca do Facebook, eu estava olhando, fazendo a minha mineração, e eu percebi que tinha uns anúncios lá que a galera, na própria descrição assim, do anúncio, na cópia do anúncio, o cara colocou assim, envio grátis para o México. Então, aqui eu subi o meu criativo com a descrição específica para o país que eu estou anunciando. Isso aqui é uma dica de milhões, viu? Então, aqui, por exemplo, nesse criativo, eu coloco um criativo só para cada conjunto, porém, esse criativo, na descrição da copy dele, ele vai ser direcionado de acordo com o país que ele vai estar sendo veiculado. Então, por exemplo, aqui o do México. Aqui, eu coloco assim, na descrição do anúncio, eu coloco assim, envio grátis a México. Por que eu faço isso? Porque passa aquele senso de nacionalidade, tá? Nacionalidade. Então, o cara, ele vai achar que a loja é só ali do México. E a galera, às vezes, tem preconceito de comprar em lojas que vendem para o mundo todo. Acha que o produto não vai chegar, aí vai falar, tem gente que tem preconceito com a China também. Então, eu faço isso para dar aquela sensação de que o anúncio que está rodando ali para ele, o produto, como se fosse nacional mesmo. Então, aqui, ó, a descrição do seu anúncio, até no seu criativo, se você for colocar um vídeo, por exemplo, se você quiser colocar uma narração, alguma coisa, e falar assim, enviamos para o México, enfim, na narração isso passa muito um senso de pertencimento e confiança. Você vai ver que essa galera tipo assim, é mais tranquilo de vender, é mais fácil, né? Quase não tem concorrência mesmo, só que eles são bem céticos. Eles são bem céticos mesmo. Então, por isso que uma das coisas que eu percebi, até no próprio anúncio, muita gente comenta assim, da onde que é essa loja? Da onde que não sei o quê? Da onde que é enviada? Eu falei assim, velho, a galera... Eu comecei a me questionar, eu falei assim, será que o espanhol tá errado? Será que, né, que a galera tá... Porque eu faço as narrações com inteligência artificial. Aí eu falei assim, será que a galera tá percebendo o sotaque que não é, tipo, do México, que não é o da Espanha, não sei o quê? Então, o que eu comecei a fazer? Para cada conjunto que está rodando, o país, eu coloco a descrição e todo o meu criativo voltado para isso, tá? Para causar aquele senso de nacionalidade, para a galera não achar que é nada global. Eu já percebi que eles têm esse preconceito. Então, eu comecei a fazer isso daqui. Aí, beleza. Desses anúncios, o que eu vou fazer? Esses anúncios eu vou deixar rodar 24 horas, final do dia. Por exemplo, aqui no final eu já vou olhar aqui as minhas campanhas. Lá para as 9, 10 horas da noite, vocês vão olhar. E eu gosto de analisar o meu funil. Se teve métricas de fundo de funil, se o CTR está alto ou se está baixo, por quê?
A maior dificuldade que a galera tem em analisar as métricas é não saber aonde que está o erro. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu faço essa análise aqui de 24 horas de campanha rodando, o que eu gosto de analisar? Eu separo as minhas métricas em duas partes. Se vocês prestarem bem atenção nisso daqui, vocês nunca mais vão ter dificuldade de analisar as métricas. Eu separo as minhas métricas em duas partes, tá? O que eu chamo de métricas off-site, que são métricas que acontecem fora do meu site, tá? Que é as de topo de funil. E quais são essas métricas? Depois vocês vão entender por que eu faço isso, tá? Porque antes de começar no digital, eu vinha da área da saúde. Então, o povo da área da saúde com um negócio de métricas, eu vou falar para você, é igual o cão e gato. Então, aqui, por exemplo, CPM, CTR, CPC, são as nossas métricas aqui de topo de funil, alcance e por aí vai. Beleza, isso aqui são métricas off-site. Agora a gente tem as métricas on-site. Isso aqui sou eu analisando as minhas métricas. Beleza. Aí aqui a gente tem as métricas que eu chamo de on-site, que são as métricas que acontecem dentro do meu site. Já já vocês vão entender por que eu faço isso, para vocês não terem mais dificuldade. São as métricas de meio e fundo de funil. Beleza. Aí aqui separei. Quais são as métricas aqui que a gente tem, que são métricas dentro do meu site? A gente tem as visualizações na página de destino. A gente tem adição ao carrinho, initiate checkout, adição de informação de pagamento. Beleza. Isso aqui são as métricas dentro do meu site. E por que eu separo isso e eu analiso com campanha em 24 horas da campanha rodando? Porque, primeiro ponto, se agora, por exemplo, vou olhar minhas campanhas agora, já vai ter rodado bastante, ter gastado bem o orçamento, eu vou olhar minhas campanhas agora. E aí é o calcanhar de Aquiles de vocês, não saber aonde está o erro. Então, beleza. Estou aqui com o meu gerenciador aberto. O que eu vou olhar? Primeiro ponto, eu vou ver se tem venda ou não, porque a nossa principal métrica, que trabalha aqui com vendas online, é o CPA, tá? Se teve venda ou não. Quando não tem venda, o que eu faço? Eu tenho que analisar o meu funil para saber o porquê não teve a venda, beleza? Eu tenho que analisar para eu tentar descobrir onde está o erro. E aí, show. Quando eu separo métricas off-site e métricas on-site, fica mais claro para eu visualizar onde que está o erro e posteriormente corrigir. Então, por exemplo, as métricas off-site são métricas que acontecem fora do meu site. Então, aqui, galera, ó, se ela acontece fora do meu site, ela acontece aonde? Lá no Facebook. Tá? Então, isso aqui, ó, métricas lá do Facebook que estão relacionadas ao meu anúncio. Essas métricas acontecem lá no Facebook. Se está relacionado ao meu anúncio, por exemplo, meu CPM está caro, meu CTR está baixo, meu CPC está caro, o alcance está baixo. Aonde que está o erro? Se, por exemplo, o meu CPM está baixo, ou o meu CPM está alto, o meu CTR está baixo. Isso aqui está relacionado ao meu anúncio. Então, por enquanto, ainda não tem nenhum problema no meu site, tá? Então, aqui eu já descobri um gargalo. Se o CTR está baixo, por exemplo, o que eu considero um CTR baixo? Para mim, menor que 2%, tá? Menor que 2% eu já considero baixo. Eu sei que a média do mercado é acima de 1%, mas menor que 2% eu já considero baixo. Já considero baixo e custo por clique acima de 1,20 eu já considero alto. CPC alto. Acima de 1,20 eu já considero caro. Então, se essas métricas aqui de topo de funil tá cara, o meu erro tá na onde? No meu criativo, no meu anúncio. Então, o que eu faço? Faço um criativo novo e subo novamente para testar, tá? Porque se aqui tá ruim, então o problema não tá no meu site, não tá no produto, é o meu anúncio. Então, eu subo um novo teste, faço um novo criativo e testo. Agora, é a pergunta que eu mais recebo. As minhas métricas estão boas,
mas eu não tive venda. Quando a pessoa pergunta isso para mim, eu já sei que o topo de funil dela tá bom, só que o problema dela tá dentro do site, tá? Então eu sei que tá dentro do site. Ou é o preço do produto, ou é o próprio produto, que às vezes é ruim mesmo. Então, se, por exemplo, ó, o CPM tá top, o CTR tá top, mas eu não tive venda, Diz, e agora? Onde que tá o erro? Dentro do seu site, tá? Então, quando a gente divide essa coluna aqui de métricas e faz essa análise separadamente, é muito mais fácil da gente identificar e corrigir. Então, se as métricas aqui tá boa, mas aqui tá ruim, então aqui ou é o seu site que tá lento, então o que eu recomendo você fazer? Um teste de velocidade lá no Google PageSpeed. Se tiver abaixo de 60%, eu já recomendo você olhar o seu tema, porque provavelmente está pesado, não está muito legal. Você está perdendo clique. Tem muitas às vezes pessoas clicando no seu anúncio, mas poucas pessoas chegando na página de destino. Então, faz essa análise, já vê se o problema é esse para corrigir. Está tendo muito carrinho abandonado, às vezes vê se o seu site está passando credibilidade, se o idioma que você colocou a loja para traduzir está correto, não sei se tem alguma variação, algum erro na tradução, testa os botões, analisa o preço, vê se o problema é preço ou até mesmo se o problema é o produto. 70% das vezes, o problema é o preço, a oferta e o próprio produto.